Boa Estamos aqui noite, hoje com a gente. Lígia Minami. Eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha aqui. Ela é educadora, artista visual e fotógrafa, doutoranda em poéticas visuais pelo Instituto de Artes da Unicamp, mestre em artes visuais pela Unicamp também, bacharel em fotografia pelo Senac, e sua pesquisa aborda as questões do tempo e seu entrelaçamento com a memória, com ênfase no uso da fotografia e processos de impressão artesanal oriundos do século XIX, como cianotipia, Van Dyke Brown, goma bricomatada, destacando sua interação com tecnologias digitais em processos criativos contemporâneos. Atua como freelancer nas áreas de fotografia e design gráfico e desde 2019 como educadora no Espaço de Tecnologia e Artes do SESC. Reside e trabalha em São Paulo. Então, com vocês, Lígia Minami, que vai apresentar um pouco aqui do seu trabalho, da sua trajetória, mostrar muita coisa bacana aqui pra gente. Seja bem-vinda. Bom, boa noite de novo, gente. Tudo bom? Bom, estava conversando com o David aqui agora, já me empolgando aqui na conversa, mas queria agradecer o convite e parabenizar o David mais uma vez por essa plataforma, que é muito bacana ter um espaço para falar sobre fotografia, né? Seja na forma filosofando a respeito, seja mostrando, né, a pesquisa, enfim. É um espaço muito bom, muito precioso, então queria agradecer o convite. E é isso, vamos mostrar um pouquinho do que eu tenho pesquisado. A gente estava aqui num bate-papo informal. Começamos a falar do Ronaldo Enter, que já falou aqui na plataforma, né? E falou sobre um filósofo que chama Roland Barthes. E eu estava contando para o David que é um filósofo que para mim é uma referência, né? Porque ele fala sobre fotografia e fala sobre a fotografia da época que ela ainda era fotoquímica, né? A fotografia analógica que a gente diz, né? E ele tem uns termos, né? Porque é um filósofo que vem da semiótica, então ele usa aqueles termos, ele gosta de dar nomes às coisas e classificá-las, né? Então ele fala na fotografia do studium, do punctum, ele fala de uns termos assim, e tem nesse livro dele que se chama A Câmera Clara, que é icônico na fotografia, né? Mas eu estava comentando com o David que o que me chama a atenção nesse livro dele não é tanto essa parte que se aproxima mais dessa semiologia, dessa classificação, esse entendimento da fotografia por essa via, mas uma questão afetiva, né? Ele escreve esse livro e a mãe dele havia acabado de falecer, né? E ele, do meio para o final do livro, ele narra esse fato e ele fala sobre essa fotografia como memória, mas como uma memória que ele acha insuficiente, né? Porque ele procura no meio das fotos da mãe uma que fizesse jus ao que ele se lembrava da mãe e ele não consegue encontrar. E lá pelas tantas ele vai encontrar que ele acha que é a fotografia que traduz a mãe dele, e é uma fotografia de quando a mãe dele era menina, ou seja, ele sequer conhecia a mãe dele daquela forma. Então, e no livro ele sequer mostra essa fotografia. Então a gente estava aqui falando, né, sobre essa imagem que para cada um diz uma coisa, e essa imagem fotográfica que parece tão objetiva e que na verdade ela acessa coisas em cada um de nós que, né, eu produzo imagens e acho que tenho algum controle sobre elas, mas quando eu mostro as imagens, quando eu exponho ou algo assim, cada pessoa vê algo diferente, né? E algo que independe do nosso controle, né? Então acho que isso faz parte da criação, né? Então acho que eu trouxe algumas imagens aqui do meu trabalho. Vamos começar a mostrar um pouquinho, né? Deixa eu compartilhar aqui.
Então, começando, né, a falar sobre, entrando um pouquinho no meu trabalho, eu faço muitas imagens com processos do século XIX, né, que foram descobertos no século XIX, né? Lígia, Oi, parece que a imagem não apareceu ainda. não? Seu computador está pensando alguma coisa? Está aparecendo um reloginho aqui. Aqui ele está como aparecendo, não está aparecendo? Deixa eu ver. Ela Agora, apareceu, mas quando você colocou a tela cheia, ficou preto. vamos ver. Tem... Agora aparece uma imagem? Não, para mim não. Se estiver aparecendo para alguém aí, eu não sei, mas aqui não. Você tenta sair, cancelar essa tela e Tá, eu vou dá um stop interromper na. Isso, então. interrompe o compartilhamento e volta. Tá. Vamos tentar de novo. Vou compartilhar a tela de novo. Vocês Agora estão entrou. vendo? Agora entrou. Entrou? Entrou. Vamos tentar aqui. Estão vendo? Sim, Ah, então agora foi, né? isso, leveza. É isso. Opa! E agora está uma Agora, tela azul. isso. Com o Ah, seu então mouse. agora foi. Ótimo. Bom, então, como eu estava dizendo, eu tenho um trabalho em que eu misturo muito os tempos assim da fotografia, né? Então, uma fotografia que foi descoberta no século XIX, né? A gente estava aqui falando de Barthes, do tempo do fotoquímico, da fotografia, né? Filme, né? Revelação. Eu ainda vou um pouco mais para trás. Eu vou lá no século XIX, perto de quando a fotografia foi descoberta, né? Que oficialmente, assim, é lá pelos meados do século XIX, 1939, 1839, né? E eu uso alguns processos de impressão fotográfica, né? Dentre eles a cianotipia, né? Então, e aí eu tenho trabalhos que eles transitam, né, entre esses processos e entre outros tempos fotográficos, né? Então, vídeo, fotografia digital, eu faço uma mistura, né? Eu tenho uma fotografia que ela é toda, a gente pode dizer até contaminada, né? Então, vocês vão acabar vendo muito isso no trabalho, né? Eu vou começar mostrando um trabalho que se chama Leveza, né? E que ele surgiu a partir de uma flor, né? Uma gérbera. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma flor bonita, né? Que vende em floriculturas, colorida, né? Tem rosa, laranja, enfim. E eu tinha esse vaso com gérberas, né? No meu apartamento, né? E é uma flor que ela é da família dos girassóis, né? Ela é conhecida como compostas, né? Porque o miolo dela, como o miolo do girassol, na verdade ele é uma série de florzinhas reunidas, que na verdade a gente chama de miolo, mas é uma reunião de pequenas flores, né? E aí eu fui viajar, deixei esse vaso com essas flores ali, né? E esqueci lá, né? Fui 15 dias e tal, e aí deixei o vaso. Quando eu voltei, aí eu me deparei com uma cena assim que me deixou impressionada, porque a flor era um par de gérberas, né? Uma delas secou, né? E murchou, e a outra virou uma série de pequenas inflorescências aladas, né? Então, aqui no centro a gente vê essa flor que secou, né? E nas laterais é quando essa flor, ao invés de secar, ela se desmanchou e essas inflorescências elas estavam espalhadas pelo apartamento inteiro, né? E aí essa flor ela me chamou muita atenção nesse incidente, né? E a beleza desse incidente e como esse incidente na verdade, ele mostrava, na verdade, a morte dessa flor, né? Porque ela ficou lá abandonada, só com a água do vaso, etc.
mas ao mesmo tempo mostrava essa flor tentando renascer, né? Essas inflorescências estavam buscando terra firme para florescer novamente, né? Então me chamou a atenção esse movimento dentro do ocaso dessa Gérbera, né? Dentro dessa morte dela, essa busca, na verdade, por renascimento, né? Por vida, assim, né? E aí isso para mim é, gerou uma vontade de investigação, né? De entender isso de outras formas, né? E, e aí começou esse trabalho fotográfico, né? Primeiro fotografando a cena mesmo, né? E aí eu passei a, né? Como evocando esse mesmo filósofo que eu estava falando, né? O Barthes fala, né? Ele fala que ele, né? Pelo menos na tradução, né? Ele é um filósofo francês. Na tradução estava ali ele perscrutando essa imagem, né? Ele ali, né, tentando virar ela do avesso, tentando chegar mais perto, tentando achar o que é que tinha atrás dessa imagem, né? Acho que eu fiquei perscrutando esse acontecimento e perscrutei com fotografia e perscrutei a vida dessa flor, né? Aí o que que eu comecei a fazer? Comecei a fazer investigações, né? Sobre essa gérbera e sobre como ela tinha chegado nesse estado, né? De ocaso, de morte. Como é que era isso? O que que eu tinha perdido nesses 15 dias, né? Eu não me conformei só com a imagem que eu encontrei. E aí eu comecei essa investigação. E aí eu fiz uma espécie de experiência, né? Eu deixei uma gérbera durante 20 dias. Eu deixei ela murchando lá, morrendo, mas eu fui fotografando ela de minutos em minutos, em cerca de 5 minutos. E aí, a cada 5 minutos, uma câmera posicionada acima desse vaso com a flor fazia uma foto, né? Isso deu em 20 dias, vai, que foi o tempo que eu resolvi me debruçar sobre essa flor, deu 5.125 fotografias desse ocaso, né, dessa gérbera, né, numa situação controlada, né, que era essa câmera montada em cima da flor, né. E aí eu fiz um vídeo com isso, né, vamos lá. Vamos tentar... Ixi, peraí. Compartilhar a tela. E veio o vídeo errado, que ótimo. Peraí. Vou fechar esse aqui. É esse aqui.
Bom, então, nesse vídeo, né, que vocês viram e que está em loop, na verdade, né, eu faço essa investigação, né, que é um time-lapse que a gente chama, né, que é colocar todas essas fotos numa ilusão de movimento, né, e aí ele vira um pequeno vídeo, vira um filme, né. Então, vou voltar aqui para a apresentação. Oi, Lígia, deixa eu fazer uma Oi, pergunta sobre o vídeo. passa. Ele tá de... Tem um momento que a flor ela surge novamente, né? Você fez Uhum. ele de trás para frente, em algum momento, né? Ele é um vídeo em loop, né? Então essa flor ela começa aberta, né? Que é como eu tinha encontrado essa gérbera, né? Como eu tinha deixado ela quando eu saí para viajar. Então a gérbera aberta, né? E aí eu vou fotografando ela morrendo, né? Ela murchando, né? Só que aí nessa montagem nesse entendimento né, de nascer, morrer, renascer, morrer, eu acabei colocando ela em loop, né, por causa Tá. desse entendimento, porque a flor, de fato, essa flor que eu encontrei né, depois que eu voltei de viagem, ela não morreu de fato, né? Ela eclodiu e se ela tivesse ali num jardim, em algum lugar propício, ela rebrotaria, renasceria, né? Ah, Então eu entendi. fiz uma espécie de metáfora, né, desses ciclos, né, de morte, de renascimento. Nesse vídeo é como se fosse uma representação, né, desses ciclos, né? E esse loop, né, de abrir e fechar e ela parece que pulsa, né, enquanto ela está ali murchando, porque os dias vão passando, a luz meio que se acentua e fica parecendo em alguns momentos que ela está pulsando assim, né? Ela dá uma mexidinha. E é interessante porque é um tempo que, se você sentar na frente dessa flor e olhar, você não vai ver esse movimento, né? Então, o time-lapse é uma espécie de condensação desse tempo tão expandido, né? Que foram 20 dias. Se eu pegar e acelerar só, sem fazer o loop, né? Isso dá menos de um minuto, né? Então eu consigo condensar 20 dias em menos de um minuto, né? E, e vocês veem que no meio do vídeo tem um azul ali, tem um pequeno momento em que aparece um azul. Talvez seja melhor eu compartilhar um pedacinho novamente. Espera aí. Tem um pequeno pedacinho que aparece um azul ali, né? Aqui. Isso aqui, na verdade, eu peguei alguns frames, né, desse vídeo, na verdade, 24 frames, e imprimi em cianotipia e reintroduzi no time-lapse. Né? Então, esses 24 frames, no tempo do vídeo, é um segundo praticamente, é uma coisa muito rápida, é um piscar, assim, né? E que você quase não percebe, né? Teve Então, gente é que isso. percebeu aqui. Teve gente que É, percebeu e perguntou. Ah, o Karim, uhum. ele perguntou, mas aí já está respondida a pergunta dele. Então, é isso, né? Nessa investigação sobre o tempo, né? E pensando sobre isso, né? Sobre como esse tempo ele se condensa, ele pode se condensar e se dilatar, e como a gente não consegue perceber esse tempo, né? Porque esses 20 dias, se eu ficar lá sentado na frente da flor, eu não vejo movimento algum, né? No máximo, se bater um vento e cair alguma pétala, alguma coisa assim, mas a gente não consegue, dentro da nossa capacidade de percepção, né, notar isso. Então, foi só pelo time-lapse que eu vi esse movimento, né? E aí eu comecei a investigar isso nessas impressões também, né? Porque imprimindo, né, essa flor, eu percebi, né, nesses 24 frames, né,
Se eu pensar em horas, nessa impressão em cianotipia, que é esse processo de impressão fotográfica, eu tenho que emulsionar o papel, passar um químico no papel, eu tenho que secar isso, né? Aí depois eu tenho que colocar esse frame que eu imprimi numa transparência, eu tenho que expor isso à radiação ultravioleta, ou seja, ou à luz do sol, ou numa câmera de ultravioleta. Aí eu tenho que expor isso para ele fixar essa imagem, depois eu tenho que lavar a imagem e tenho que secar, né, essa imagem. Isso tudo demora, é uma impressão demorada, artesanal, né? E aí eu fiquei pensando assim, né, nessas abstrações, né? 24 frames dariam 24 horas, e no entanto 24 frames num vídeo dá uma piscada, um segundo, né? Então, como esse tempo, né, de fazer as coisas ou de perceber as coisas, como ele é diferente, né? E como ele pode se acelerar, ou como a gente pode tentar brecá-lo, né, de diversas formas, né? Fiquei fazendo essas investigações, né? Então, imprimir essa flor esses 24 frames, que na impressão, inclusive, eu tinha colocado os frames em ordem, né? Primeiro, segundo, e em dado momento, na minha bagunça nas impressões, eu perdi a ordem das flores, mas também não importava, porque era tão idêntico um frame do outro que não fazia diferença, né? Então é engraçado isso, né? Como é tão idêntico que não faz diferença. Mesmo fotografado, você olha um e olha outro e eles são praticamente idênticos, né? Em que momento essa diferença passa a fazer parte de uma percepção nossa, né? Só no vídeo, né? E aí Olivia, eu... Uhum. só uma Fala, pergunta Daisy. aqui, só uma pergunta. Essa imagem que você está mostrando é uma instalação onde Isso você expôs foi esse trabalho? uma exposição, né, que eu fiz ali no Centro Cultural de São João del Rei, em Minas, né? E é isso, né? É esse painel com esses 24 frames da flor, os primeiros 24 frames e um painel com os últimos frames, né? Então, ela aberta, né? E ela murcha. E assim, desse recorte que eu fiz da vida dessa flor também, né? Porque é claro que havia flor antes dela estar aberta e havia flor depois desse murchar, né? Ela deve ter se decomposto, etc e tal. Mas eu fiz esse recorte, né? Para um entendimento meu, né? Desse movimento aí dessa flor. E na instalação eu coloquei esse vídeo em time-lapse, né? Num projetor entre esses dois painéis, né? E esses painéis também impressos de diferentes formas, né? O da esquerda é impresso em papéis artesanais, então tem desde um papel japonês bem fininho, né? Uma textura bem delicada e porosa, até um papel canson mais industrializado mesmo, ou um papel da Moinho, né, que são papéis feitos de semente, artesanais mesmo, né, da Moinho Brasil. Então fui experimentando diversos papéis, como se essa flor tão igual, né, nesses 24 frames, eu sentisse a necessidade de diferenciá-los de alguma maneira, né? E foi experimentando esses papéis que eu me satisfiz, assim, né? Que é isso, a gente também vai investigando e acho que dentro dessa investigação de movimento tinha outras investigações, e uma delas, para mim também, é a materialidade, né, possível nessa superfície. Então, pensar que nesses processos de impressão artesanal, às vezes você tem a mesma imagem, mas essa imagem se comporta de diferentes maneiras em função da superfície sobre a qual você imprime, né? Então, nesses papéis a gente pode ver diferentes tonalidades de azul, porque os papéis alteram a forma como o químico se comporta, né, sobre a superfície. Alguns papéis não são brancos, né? Alguns papéis têm fibras.
né? Lígia, Então, cada um se porta de uma forma diferente. E no painel da direita são tecidos, né? E, de novo, né? Tem linho, tem seda, tem algodão, tem uns que tem uma pequena estampa. Então, como é que essa imagem que é tão, parece tão igual, né? São frames diferentes, mas elas parecem tão igual, mas como ela muda por causa dessa superfície que está, né, colocada ali, onde ela está impressa. Então, essas coisas elas me fascinam nesses processos artesanais de impressão. Você poder Lígia, explorar essas relações. e Lígia, tem algumas perguntas aqui, né? Por que que você usou, em dado momento você usa o pano, né? Você passou do papel para o pano. Isso é, Eu uma, tenho, é só uma experiência ou eu outra tenho uma pergunta aqui, ó. Você relação. já vou fazer outra pergunta junto aqui. Fala, fala. Se o tempo de exposição muda de acordo com a mídia que você está usando, a superfície. Com esses papéis e esse tecido, não, não mudam, não. Né? É mais ou menos o mesmo tempo. Nessas impressões, eu usei uma caixa de ultravioleta, de radiação ultravioleta, eu não usei sol, né? Então, foi uma exposição controlada, então eu posso dizer que o tempo foi similar, né? Tanto no papel quanto nos tecidos. E os tecidos, eles têm um apelo para mim muito forte, uma questão sensória, né? Eles têm uma materialidade, um toque, né? Então, cada tecido tem um tipo de toque, né? Um cetim é uma coisa, um algodão é outra. Se o algodão é grosseiro, é um toque. Se o algodão tem, sei lá, 200 fios, ele já fica macio e acetinado. Então, eu tenho um chamado irresistível pelas matérias todas com as quais eu trabalho, né? Um papel artesanal, fibroso, ele tem uma textura rugosa, aquilo me atrai. Eu não posso ver texturas na minha frente que eu fico irresistivelmente atraída. Então, a escolha das matérias, geralmente, ela vem em função dessas texturas, dessas superfícies e da minha curiosidade sobre como essa imagem vai conversar com essas texturas. Eu tenho um pouco de fascínio com essa relação, assim. E é interessante, né? Porque no vídeo, por exemplo, nessa instalação, o vídeo, né, que é uma imagem digital e que aí nesse caso ela está projetada, é uma imagem plana, né? Uma imagem que não tem toque, não tem, né, essa superfície, não tem esse apelo. É uma imagem plana e limpa, e, né? No entanto, essas imagens que estão de um lado e do outro têm essa riqueza de texturas, né, e de matérias por baixo dessa imagem, né, digital, plana. Então, a impressão artesanal, de alguma maneira também, para mim, ela revive alguma questão tátil, né? Alguma questão do toque, do apelo ao tato, né? Mais do que só a visualidade. Então, acho que eu fico explorando essas relações, né? O tempo todo, assim, né? E também essas questões, né? Do estático e do movimento, né? A fotografia que possui essa prenhe, né? É latente, às vezes, de movimento, né? Ou como esse estático se desdobra em movimento, né? Ou como esse movimento que não é percebido pela nossa percepção, quando você tem o equipamento, ele consegue trazer essas coisas escondidas, né? Também me fascinam, né? E aí nas instalações eu vou explorando essas maneiras de mostrar, né? Também. Aqui foi uma outra exposição, foi ali em Campinas, no espaço da Cecília. Ai, meu Deus, eu esqueci agora o nome, mas é um espaço de cultura ali em Campinas. Aqui o painel fotografado, porque eu montei essas. Opa, deu um pau aqui no arquivo, gente. Desculpa.
eu montei essas impressões nos painéis de acrílico para poder pôr na parede, né? Aqui dá para ver. Mas aqui eu fotografei os papéis, né? Colocadinhos, arrumadinhos. Vocês veem que estão, alguns estão meio, eles foram secando, foram ficando meio amassados, foram ficando. Eu não tenho lá tanto cuidado, talvez. Né? Alguns parecem um pouco vincados, né? Porque na hora que foram secando, eles foram se deformando um pouco. Na verdade, a minha questão está mesmo com essa cor e com essas variações da imagem, assim, né? Em cima dessa questão de textura e de coloração, né? Aqui uma foto mais de perto para vocês entenderem isso que eu falo, né? Dessas fibras, dessas texturas e dessa alteração, né? E como o químico, na hora da impressão, em alguns pontos o azul fica meio saturado, porque provavelmente ele pegou mais os sais de ferro da cianotipia. Em outros o azul fica um pouco mais claro, né? Então também não há uma homogeneidade na hora de fazer essas impressões ou um controle muito rígido, né? No espalhar o químico, né? É uma imagem que ela conversa com esse suporte e esses químicos vão se assentando da forma que o suporte determina também, né? E eu fico aberta a todos os incidentes no meio do percurso também, né? Isso para mim não é um problema, é isso que eu quero dizer também, né? Aqui eu explorei esse mesmo movimento, né? Esses mesmos frames com um flipbook, né? Que é aquela coisa que quando a gente criança a gente aprende a fazer, né? Fazer um bonequinho se mexendo e tal. Aí eu brinquei um pouco com isso, fiz um flipbook, né, com 96 fotos, né? Ao invés de usar 5.000, eu usei só 96, tá, gente? Mas o mesmo efeito, né? Essa flor se movendo. Então são formas também de ficar explorando, né? Perscrutando, né? Essa imagem e esse movimento que não é perceptível. Eu fiquei brincando em maneiras de, né? Explorar isso, né? E aqui um praxinoscópio. Eu tenho outro vídeo, vamos ver se vai dar certo. Eu tenho outro vídeo com isso sendo filmado, né, animado. Isso aqui é um círculo com uns espelhos aqui no meio e isso vai girando, né? E aí essa imagem que está aqui fora, ela é refletida nos espelhos e a gente tem a ilusão de movimento quando a gente gira esse objeto, né? Eu vou interromper aqui e vou tentar compartilhar com vocês o vídeo do praxinoscópio. Vamos ver se funciona. Ixi, não, pera. Não é este. Ah, agora eu vou ter que fazer alguma gambiarra aqui, David. Vamos ver se vai dar certo, porque eu fechei o vídeo. Não, mas pode procurar, com calma. Vamos ver aqui se dá É bem certo. interessante esse vídeo. Tem que mostrar. Vamos ver aqui se ele aumenta. Espera aí. Deixa eu ver se aparece aqui. Vocês estão vendo o Sim, praxinoscópio? sim. Então vamos ver aqui. Ó, é isso aqui. Tá vendo? Ele vai girando e essas imagens vão sendo animadas com os espelhos da peça central ali. Então, essa mesma ilusão de movimento vai sendo gerada com essa traquitana aí. Deixa eu colocar mais uma vez para vocês verem. Tá vendo? Ela vai girando e a gente vai tendo essa ilusão, né, de que a flor tá abrindo e fechando.
Mas são algumas experimentações, assim, né? Então eu fico transitando nesse campo entre a imagem digital, entre as impressões artesanais, né? Entre traquitanas, entre câmeras digitais, né? Entre software de animação, eu fico né, explorando a imagem em diversas instâncias, assim, né? A minha pesquisa ela acaba tendo essas contaminações todas, né? E vocês vão ver que também tem contaminações, sei lá, de gravura, né? De outras linguagens, assim, né? Deixa eu colocar mais coisas aqui para vocês verem. Nossa, deixa eu encontrar aqui a minha apresentação. Acho que eu até perdi ela aqui no meio. Aqui, não, aqui é o QuickTime. Perdi minha apresentação. Espera aí, gente. Deixa eu fechar aqui. Abrir aqui novamente. E compartilhar com vocês. Vocês estão vendo de novo a apresentação? Sim, sim. Então vamos ver agora se vai. Então, é isso, né? Essa investigação, por exemplo, né, dessa questão do movimento, ela foi passando por essas linguagens todas aí, e essa mudança, né, de aparência, né, que às vezes é meio sutil, mas o efeito é bem diverso, assim, né? E aí eu falo um pouco, né, dessa memória, né, que ela é perscrutada, né, pela fotografia e rastros, né, porque a fotografia já é um rastro desse real, desse... O Barthes fala muito esse filósofo, né, francês, fala muito desse referente que esteve diante, né, da câmera fotográfica, né, e deixou marcado seu rastro nessa fotografia que é dessa época do paradigma fotoquímico, né? Então ele enxergava a imagem fotográfica como esse rastro que a luz deixa marcada, né, na película fotográfica, né? E eu fico pensando nesse rastro quando eu faço, por exemplo, fotogramas, né? Os fotogramas é quando você coloca o próprio objeto numa superfície fotossensível, né? Emulsionada com químicos. Então, voltando para essa cianotipia, né? Esse processo de impressão artesanal, eu passo sobre um tecido um químico de cianotipia, né? Coloco essas folhas sobre essa superfície, né? E exponho, né, a radiação ultravioleta. Pode ser a luz solar, pode ser, de novo, essa câmera de ultravioleta, né? Então, aqui essas folhas, a gente tem fotogramas, né, dessas folhas, né? Já quando eu mostro essa, essas mãos aqui do lado dessas folhas, elas são fotos digitais que foram feitas, né, de um corpo, né, de uma mão, né? Então, quando A eu imagem faço uma... sumiu, Lígia. Ixi, meu Deus, espera. Então, vamos interromper de novo e vamos compartilhar de novo. Vamos ver se funciona. Voltou? Voltou. Tá bom. Então, aqui eu tenho essas mesmas folhas, né? E tenho aqui uma foto, que é uma fotografia digital, né, desse corpo, dessas mãos. E eu tenho isso na mesma impressão, é uma impressão sobre tecido aqui, né? Sobre seda. E aí também me atrai o que está posto nessa imagem, né? E que eu consigo enxergar porque eu fiz, né?
que é quando essa imagem digital toca essa imagem que é um fotograma, né? Eu enxergo isso como se fosse um tipo de fotografia tocando outro tipo de fotografia, né? Eu vejo fotografias diferentes nessa imagem, né? Mas quem olha vê uma mão e folhas caindo, né? E a pessoa fica imaginando se tinha alguém ali com uma mão caída e umas folhas jogadas, a pessoa foi lá, tirou uma foto e saiu azul, sei lá, né? Mas é isso, né? Essas fotografias artesanais, eu não sei, eu tenho a sensação às vezes de que quem mexe com elas, né? Quem faz esse tipo de fotografia tem alguma experiência que não está posta, né? Às vezes na imagem final, né? E essa experiência tem muito a ver com a materialidade, né, dessas imagens, né? Tanto a materialidade no sentido de você poder escolher essa superfície, né, onde a imagem vai ser impressa, quanto essas questões, né, da materialidade fotográfica, né? De pensar que era uma imagem digital e que era uma imagem em pixels e que de repente você dá, né, uma matéria para elas repousarem, né? Então essas coisas elas vivem passando pela minha cabeça e quando eu monto os trabalhos, ih, deu pau de novo aqui. E gente, espera aí que tá muito louco aqui o meu computador. Eu não sei se é o meu computador ou se é o Zoom. Espera aí. Eu vou tirei da tela, vamos tentar voltar. Apareceu de novo, David? Sim, sim. Vamos ver se vai. Eu não vou pôr na tela cheia, porque parece que é quando dá o pau. Ah, tá. Mas é isso, né? É uma imagem que tem aí um processo que é alguma parte dela que fica oculta, né? É um E que não processo híbrido, aparece. né? Oi? É um processo híbrido, né? Sim, é um processo que aqui, por exemplo, tem essa mistura, né, entre fotografia digital e fotogramas, né? Então aqui tem pequenas pétalas, aquelas inflorescências que eu falei no Sim, começo da apresentação, que são as pétalas das gérberas se desprendendo, né, desse miolo e tentando, né, cair em uma terra para germinar. É isso aqui, ó, são pétalas murchas e isso daqui é aquela coisinha alada, né? Quando a gente sopra um dente de leão, o que voa é isso aqui, né? São essas inflorescências, né? Então aqui é uma mistura de fotogramas com uma foto digital, né? Aqui é aquela mesma imagem, só que vista na impressão inteira, né? São impressões sobre seda, todas essas, né? E cada suporte, né? Cada superfície tem uma característica, né? Muito quanto tempo dura, peculiar. Lígia? Quanto tempo Dura dura uma como? impressão do tecido? Eu acho que ela é muito estável, né? Não sei se é essa a sua pergunta, né? Sim, sim. É, Quanto tempo, se ela vai apagando com o tempo? Como que é se a você fixação? deixar, se você deixar ela exposta à radiação ultravioleta, ao sol, né? Como qualquer imagem fotográfica, ela tende a desbotar. Agora, diz a lenda que a cianotipia, se você pegar essa imagem, tirar e guardar por algum tempo, ela retorna ao azul intenso. Ela não, o que ela desbotou, ela volta a ter intensidade se você deixar ela guardada. Eu nunca fiz esse. Ih, ó, enlouqueceu de novo, gente. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas está dando pau. Eu não estou apertando e ele está mudando. Mas ela é muito estável e ela tem essa característica, né, de voltar, retornar ao azul. Eu nunca fiz um teste a sério disso, né, de expor, perceber esse apagamento e depois guardar para ver se ela retorna. Mas eles dizem que retorna, que o sais de ferro tem essa propriedade, né? Eu uso muito seda, né, nessas impressões em tecido. Aqui são cetins de seda. E eu gosto muito de usar transparência, né? Aqui a gente vê.
é um cetim de seda, onde está impressa essa mão, e por cima tem uma organza de seda, que é essa aqui bem transparente. Ela está, na verdade, na frente da impressão, né, de cetim de seda. Então eu gosto muito da transparência, formando outra imagem, a sobreposição das imagens formando uma terceira imagem, né? Eu faço muito isso nas exposições, né, de sobrepor, né, esses tecidos, né? Aqui eu mostro um pouco de outra instância dessa imagem, que é a monotipia. Eu gosto muito nessa imagem aqui, né? Parece é uma imagem digital e aqui é uma monotipia impressa em cianotipia. Então o que que eu fiz? Eu imprimi essa flor murcha, né? Eu entintei ela e imprimi ela numa transparência. Ó, aqui está um pedaço da flor. E aí, com essa impressão, eu fiz uma cianotipia juntando, né, essa transparência dessa flor com a imagem digital, com o fotolito, né, da imagem digital. Então, na impressão vira uma coisa só, mas aqui tem uma monotipia misturada, uma impressão, né, uma fotografia digital impressa, ambas impressas em cianotipia. Então, só para Então, o entender melhor, hibridismo... Oi? deixa eu interromper um pouquinho, só para a gente entender melhor. Então, É, primeiro você pegou o tecido, passou a sim, emulsão, usou um sim, fotolito que você, a partir de uma imagem digital, né? Então, o sim, fotolito é como se fosse um negativo, numa isso, transparência. E aí você isso, juntou esse fotolito, né, no tecido, e ao mesmo isso. tempo que você expôs o fotolito, você expôs a flor, ou foi em tempos, ou foi feito Eu expus essa separadamente? monotipia, eu expus ao mesmo tempo o fotolito e a monotipia da flor. Ah, entendi. Não é nem Entendi. um fotograma da flor, né, que seria pôr a flor direto, né? Sim, Na verdade, é uma impressão da flor, né, com um fotolito entendi. né, digital, Que né? Então legal. aí eu faço essas misturas Que também, legal. né? Incrível essa imagem. São várias misturas assim, né? Então, é uma fotografia que ela acaba tendo várias camadas, que, embora não sejam visíveis, né, para alguém que passe e olhe, são várias camadas, né, que coexistem, né, nessa imagem, né, de vários fazeres também, né, porque fazer uma monotipia é entintar, é pegar o papel, entintar, e, né, usar uma prensa para fazer isso. Então, são processos, né, artesanias diferentes envolvidas, né? Então, a outra não, a outra você tem que passar o químico, tem que... São vários gestos, né, envolvidos na produção dessa imagem, né? E fora essa imagem digital também, né? De pensar essa imagem digital também para ser impressa nesse tipo de processo, né? Que é uma imagem que exige um grau de contraste na hora de você pensar essa imagem digital, ela exige um grau de contraste maior, né? Na cianotipia ficam melhores imagens contrastadas. Então, tanto no tratamento quanto na hora de fazer a imagem, eu já penso na impressão, né? Então, tem essa característica também, né? E os resultados, aí eu acabo explorando essa brincadeira das Olívia, transparências. como é que você trabalha isso numa pesquisa acadêmica? A pesquisa acadêmica é quando eu conto um pouco sobre esses processos, né? De que a linha de pesquisa que eu curso na Unicamp, né? De artes visuais, são poéticas visuais e processos de criação. Então, eu vou falando sempre sobre essa poética do meu trabalho, que na verdade é de que forma eu escolho, né, mostrar ou falar sobre determinado assunto, né? Então, essa cianotipia, essa fotografia, esses processos, essas técnicas todas, né, misturadas, elas encerram uma poética, né, uma forma de falar desses assuntos, né? Então, são essas poéticas visuais e esses processos de criação. Então,
na pesquisa, eu falo sobre esses processos, sobre como eu faço, sobre, por exemplo, também eu relaciono isso com as coisas que eu leio, né? Então, ler Barthes, por exemplo, numa linha de pesquisa de poéticas visuais, né, e de artes visuais, é diferente de ler Barthes num curso de filosofia, por exemplo, né? Então, tem esse tipo de coisa, né? Como é que você dialoga com esses filósofos, né? Então, E quais foram suas referências, assim, tem o literárias, Barthes, tem filosóficas? o Didi Huberman, tem o Walter Benjamin, né? Walter Benjamin, entendi melhor Walter Benjamin, né? Esse filósofo alemão que também fala sobre fotografia. Entendi melhor depois que eu li outro filósofo, outro francês, né? Além do Barthes, li o Didi Huberman falando do Walter Benjamin, me fez acessar o Benjamin melhor. E uma leitura, ela vai chamando outra. Eu faço muito assim, né? Fora as indicações que vêm da minha orientadora, né? Minha orientadora é a Luíse Vaz, uma gravadora, ela não é fotógrafa, é uma gravurista, né? Mas ela usa muito fotografia também, né? Então ela trabalha muito com memória de imigrantes, né? Ela vem de uma família alemã, então essa questão da memória, da terra de origem está muito presente no trabalho dela. E a gente dialoga muito, acho que por causa disso, porque o trabalho dela também passa por diversas linguagens. Ela usa desenho, gravura, fotografia, às vezes pequenos vídeos. Então, acho que a gente acaba se entendendo por causa disso, né? Por causa dessa diversidade de linguagens para falar de um assunto, que é a memória, né? Também, né? Ela também constrói essa memória dela, né? Dos antepassados e tal. Eu construo uma espécie de memória afetiva, né? Eu guardo para lembrar, né? Então eu vou construindo essas imagens que para mim têm um significado muito forte, porque eu sei que um dia eu vou querer lembrar, né? E essa relação muito com esses ocasos, com esse tempo que passa, né? Com esse corpo que envelhece, né? Essa pele que enruga, essa flor que murcha, mas desses ciclos, né? Que ninguém escapa e que eles estão sempre se repetindo e a gente vê eles nos rodearem, né? A fotografia é muito isso, né? O Barthes fala muito disso, né? Dessas pequenas mortes, né? Que a fotografia encerra. Tem um comentário aqui do Marcelo Marçan que diz o seguinte: é brincar com a permanência e a impermanência. Né? Exatamente. Ah, o Marcelo, querido, um beijo, Marcelo. Que bom que você está por aí. Então, acho que sim. Na verdade, às vezes eu penso que a fotografia é um pouco dessa insistência de a gente tentar ir contra a impermanência, né? Porque a fotografia ela tenta de alguma maneira fixar um momento, né? Ela fixa, né? Eu tenho aqui congelado um instante que já se foi, ele já morreu, né? Ele já passou, né? O Barthes fala disso, né? Então é um pouco isso também, né? Querer congelar alguma coisa, mas saber mas ao mesmo tempo eu estou falando de uma coisa que não vai se congelar, né? Eu estou falando justamente do ciclo da impermanência, né? Ele É está interessante, congelado em imagem, mas ele passa, né? é Fala, interessante David. que o Scott McKinley, que, que teve a masterclass dele, vai ter o curso dele, começa no sábado. Ele diz que todo fotógrafo é um documentarista. É. Todo fotógrafo é documentarista, porque a câmera registra. Uhum. Né? Mesmo o que você faz, você documenta para lembrar. Né? Exato. Então é isso. Né? Eu acho que tem uma obsessão, né? Por um certo colecionismo também, né? Sim, Talvez. Colecionismo de imagens, de instantes, de assunto, e uma tentativa de organizar isso também, né? Um documentário é um pouco isso, né? Você vai criar uma narrativa, vai organizar isso, né? Em imagens, num tipo de narração, né? E num documentário você ainda vai tentar
ter um compromisso com algum tipo de realidade, mas está mais que posto que, né, é uma espécie de ficção também, né? Porque tem um ponto de vista aí, né? Então acho que tem tudo. Você cria situações para você documentar. É, É uma ficção, mas você cria uma situação para registrar. Enquanto né? que, sei lá, um documentarista, ele documenta o que ele acha que é a realidade. Mas o É o que artista que ele trabalha acha, com né? fotografia, ele cria uma situação para ser fotografada. É Uhum. aquilo que ele está criando que ele quer guardar, né? Que ele quer relembrar e que ele quer congelar. Eu É estou falando isso interessante. baseado no que o Scott falou, né? Sim. É que todo fotógrafo é um documentarista. Não importa o que tipo de fotografia você faça, mas se você usa uma câmera, você documenta. De alguma maneira. Ah, é esse elo que o Barthes fala o tempo todo, esse referente está lá, né? Sim, Seja na fotografia digital, ele está lá ainda, né? sim. Tem um elo com algum tipo de coisa que esteve ali, O que é né? interessante, por exemplo, que na sua fotografia, eu estou falando aqui traduzindo o pensamento do Scott, que ele também é um pensador da fotografia. Uhum. Ele disse que ouviu muito, se fala muito em composição na fotografia. Mas ele contesta, ele diz que o que tem na fotografia é enquadramento. Hum. Compor, para ele, por exemplo, é o que você faz aqui. Você faz um arranjo, né? Você tem imagens, você faz um arranjo e aí você está compondo, você está colocando coisas dentro de um quadro. Sim. Mas quando você aponta a câmera para o É. mundo, você está enquadrando, não está compondo. Compor é colocar coisas dentro do quadro. É, mas depende também, né? E se a gente pegar um fotojornalista que monta uma cena, ele está compondo também, né? Está compondo, aí já não é mais fotojornalismo, né? Não sei, né? Quanta É, coisa a gente já não viu dita, né? então a gente já viu, mas tem aquele É, que subverte, são as pessoas que vão subverter a ideia de é, fotojornalismo. Mas tudo é, pois né? é. Tudo que existe é. Acho que a fotografia É já alguma deixou de ser coisa. essa realidade faz tempo, né? A ficção está em tudo, né? E nesse mundo de pós-verdade, então, eu não quero nem pensar É, sobre isso, né? Mas, enfim, é uma loucura. a ficção está em tudo, mas a gente não consegue fixar mais nada, né? Pois É é, tanta né? informação que você não consegue mais, né? É verdade. Mas Mas é vamos continuar interessante. aqui nessa Opa, vamos ver, invenção. vamos ver. Vamos lá. Esse aqui é um trabalho que eu falo que eu busco síntese, né? Na verdade, eu busco uma síntese, como diria, uma síntese talvez matérica. E eu busco tirar a câmera da cena, né? Se ali atrás eu estava misturando uma fotografia digital com um fotograma e com uma impressão, né? Que era um decalque em tinta, né? Uma monotipia. Aqui eu já passo, é um corpo besuntado com argila que faz essa monotipia, né? E aí eu faço essa mesma superfície fotossensível, né? Com químico de cianotipia, e aí eu faço essa impressão ao sol, né? E aí eu faço uma fotografia que prescinde da câmera, eu não uso mais a câmera, mas uso um negativo que é uma monotipia, né? E, e essa memória desse toque, desse rastro, é uma pegada mesmo, é como se fosse uma fotografia de uma pegada, né? Então, eu já, né, isso vai se afastando um pouco de algo fotográfico num sentido, no entendimento mais clássico, né, dessa questão da câmera, e vai indo um pouco para esse lado do fotograma, mas ainda tem o negativo. É uma mistura de coisas, né? Uma contaminação e uma contaminação com elementos que, para mim, guardam, encerram algum tipo de síntese nessa questão de argila, de terra, de uma coisa mais primitiva num sentido de básico, né?
E aí, que tipo de imagem eu consigo, né, quando eu faço isso fotograficamente, porque eu usei o sol para fotografar, ou um químico que reage, né, a essa luz, né, a uma questão fotossensível, né? E que tipo de semelhança tem essa fotografia com o que foi fotografado, né? Porque acaba parecendo uma coisa meio fantasmagórica, né? Meio uma caveira, meio algo assim, né? Porque foi um decalque dessa face, né? E aqui de novo usei tecidos, né, para fazer. E de novo eu venho com essas sobreposições, né, e essas montagens, né, entre fotogramas e essa imagem construída, né, completamente. Virou uma espécie de carimbo, né? Humano. Como se fosse. É como uma pegada, como um carimbo, é um corpo que se decalca, né? Num, num negativo e que eu imprimo depois com esse processo fotossensível, né? E aí eu faço essas montagens, né? Como se fossem os totens, assim. Aí aqui é um outro trabalho em que eu acabo usando esse mesmo processo de cianotipia, mas a ideia nesse trabalho é que a gente sempre, né, quando vai fazer cianotipia, então você usa uma água destilada, porque é uma água mais pura, não tem cloro, não tem uma série de impurezas que poderiam agir de alguma forma, mudar a tonalidade dessa fórmula química. Então você usa essa água, né, que é controlada, né, e tal. E aí você tenta fazer o processo em condições de temperatura e medir tudo, né, direitinho para ele ficar o mais fechado possível. Aí eu comecei a contestar um pouco isso, né, e pensar de quando eu imprimo algum fotograma ou alguma coisa, como é que eu trago mais desse lugar onde eu peguei, né, esse corpo, essas folhas, essas coisas que eu estou imprimindo, né? Eu comecei a captar, né, a pegar e coletar a água desses lugares e usar na fórmula, né, dessa cianotipia, né, com a qual eu imprimo esses corpos, né? E, e entender se isso realmente, o que que essas águas, né, diferentes e os sóis, né, de lugares diferentes têm de influência nessa impressão, né? Então passei a coletar coisas, imprimi-las, mas com essas águas, né, desses lugares. Então aqui tem água da praia, né, porque foi do mar que eu peguei essa água, né? E aí isso causa algum tipo de mancha que pode ser por causa dessa água, pode ser, né? Então fica esse processo que acaba se abrindo para o que eu trago desse entorno. Além do objeto que eu coleto no entorno, eu vou coletando também a matéria de que é feita essa impressão, né? Então vai dando essas e exponho ao sol, né? Essa série ela é toda feita. Na verdade, eu estou catalogando a forma como é feita cada impressão, né? Se eu uso sol, quanto tempo fica, se eu usei a água, de onde é. Eu estou fazendo uma espécie de cartografia, assim, né? Onde eu coletei essas plantas, onde eu peguei a água, onde eu expus, né? Eu estou fazendo uma coleção onde tem esse tipo de diferenciação, assim, de dados, né? E talvez isso nem apareça, né? Talvez seja como essas impressões que tem várias camadas, você passa, olha e não percebe, né? Então elas ficam escondidas num processo de fatura dessas imagens, né? Que olhando, né? E o fotograma é uma
das características dele é isso, né? Ali eu faço monotipias e vem texturas, né? Vem a textura da flor, vem a pele craquelada da argila, né? Quando você faz um fotograma, o lugar onde esse corpo esteve, né? Na hora que você expõe a luz, ele bloqueia, né? Essa radiação, essa luz, né? E aí fica um vazio, né, nessa imagem, né? Ficam os contornos da imagem, mas fica um grande vazio, né? E é engraçado, né? Isso me incomoda, né? Se você pegar aquele corpo que eu besuntei e imprimir a monotipia da argila, né? Nessas imagens, o corpo vai ficar um branco ali, vai ficar só o contorno, né? E os fotogramas são isso, são esse vazio, né? Dentro, né? Desse contorno. Então, é uma imagem que ela carrega isso, né? E vira uma coleção de contornos, né? De coisas, né? E aí tem uns ruídos de terra, né? Umas coisas assim que vêm junto. Esse é um trabalho que ainda está começando e que eu estou chamando de permeabilidades fotográficas, né? Quando eu começo na fórmula da imagem, né? Na fórmula desses processos fotográficos, eu passo a usar também essas coisas que podem interferir nessa aparência. Deixa eu parar aqui um pouquinho, estou falando muito. Mas é Incrível, isso. Oi. incrível. Eu quero. Você é um explorador, um experimentador também, né, David? Também, também. Você é o master das experimentações também. Nada. Com papel fotográfico você já fez muita coisa, né, também. É mais com negativos, né? É verdade, os negativos. Negativos, é. Preciso retomar. Mas É, já tenho um acervo grande aqui de imagens que foram danificadas, né? pois é, esses Tem acidentes e bastante. acasos, né? Não são minhas as imagens. Que eu ganhei, eu tenho aqui bastante coisa. Olha só, você tem doações Tenho, para brincar em tenho cima. bastante coisa. Que interessante. E aí, vendo suas imagens, assim, dá uma inspiração, né? De voltar a mexer com isso e tal. Eu estou em umas experimentações agora nesse sentido, de misturar essas coisas, de começar a pegar terra dos lugares também. Tem um processo que chama goma bicromatada, que você mistura uma fórmula que tem cola, né, goma, com pigmento. Aí eu estou querendo fazer essas misturas, né? Talvez experimentar terra, experimentar algumas coisas que causem essa cor, vai mais coletada dos lugares e fazer essas impressões, né? É interessante que a Evna Moura, que também passou por aqui, né, na mostra, ela tem um trabalho que ela fez em Belém, na região de Belém, na região metropolitana, né? Não metropolitana, mas nas ilhas, né, que formam ali ao redor de Belém. Ela usou a terra desse lugar que ela estava, não lembro o nome, mas tem vários tons, assim, diferentes tons. Olha, E ela usou para criar uma tinta para fazer exatamente monotipias. Então ela criou várias cores com a terra da própria ilha ali, né? Ela falou que lá tem uma argila colorida diferente e tal. Então ela olha que usou, interessante. é, Nossa, eu fui para lá num projeto até para fazer cianotipia ali com os ribeirinhos ali. eu sei desse projeto. Então, do Cururuar, né? Cururuá, né? A Tati teve por lá na primeira Sim, edição, Tati Nola. Eu não fui na primeira edição, só ajudei eles a fazer o livro, né, do projeto. Fui depois. Aí a gente fez um pouquinho de cianotipia, fez monotipia com as folhas ali da região. A gente andou fazendo umas coisas
Interessantes. Tem até umas fotos aqui. Ó, o Marcelo está fazendo E perguntas lá tem aqui. umas folhas gigantes, né? Tem uns aguapés ali, tem umas coisas muito interessantes. A gente também andou fazendo fitotipos, né? Impressão nas folhas, né? Betânia Sim, fez sim. nessa primeira versão, a Betânia Barbosa, que é quem estava à frente, né, Sim, do sim. Cururuá. E nessa versão que a Tati Nola foi, elas fizeram fitotipos, né, que é imprimir nas folhas, né? Sim. E lá tem uns aguapés que, nossa, parece que em 2 horas já tinha uma imagem. Então eles faziam a foto das pessoas, né, e imprimiam nas folhas direto, né? E a radiação lá é muito forte, né? Imagina, Ah, é. Quanto mais para o norte, né? essas cianotipias eu faço aqui em São Paulo, se eu for expor ao sol, faço em 20 minutos, vai, 15 minutos, se for no sol do meio-dia. Nossa, lá eu lembro que em 5 minutos eu já tinha uma imagem, era impressionante, assim, é muito forte. A Evna Né? fez fitotipia também. O vídeo É. dela, depois o seu também, vai ficar na nossa página no YouTube. Se você tiver a oportunidade de ver o vídeo dela, ela fala bastante sobre isso. Ah, isso eu vou querer mesmo. As pessoas me pediram, muita gente não pôde assistir. Hoje me pediu onde ficaria, gravaram, Depois eu mando o se link. seria. É, É. mas quero ver o vídeo dela, assim, que esses dias eu não consegui ver nada, né? Fiquei meio off, assim, mas depois quero ver, sim. Tem trabalhos bem interessantes. Tem um outro trabalho de uma moça que falou que ela faz com fungos também, né? Ah, Tuane Eggers. Que eu fiquei muito interessada em ver também. Sim, sim, ela está fazendo as experiências com fungos, né? Achei bem E bem interessante interessante também. que ela fala da impermanência também, dessas Sim, sim. questões. São pesquisas que, olha só, você quer trazer a público e no final, acho que os próprios pesquisadores talvez se interessem pelo trabalho uns dos outros, né? Eu acho É, que mas acho isso, que a gente vai se contaminando, vai lendo uma coisa aqui, outra ali, né? sim, com E certeza. é legal saber do processo, né? E às vezes a imagem, né, assim, a fotografia ela traz essa ideia de que ela já é uma linguagem, né, em si, ela é a linguagem e muita gente tem essa interpretação da fotografia, que tudo está na imagem, né? Uhum, Mas não, eu acho que essa fotografia que tem um conceito, que tem um processo, é tão sim, importante quanto você ver a imagem, saber do processo, saber dos conceitos, né? O que sim. motivou aquela imagem, do que se trata, né? Porque a gente precisa entender, né? O artista entender o que move o artista, né? Para chegar naquela imagem, né? É interessante esse tipo de imagem, né? Porque é isso, você olhar a imagem sem saber do processo, você vai ver uma imagem, porque você vai levar as suas referências, né, as suas questões, e vai enxergar essa imagem de uma determinada forma. Se por acaso você vai numa exposição e tem lá, né, um texto, alguma coisa, e aí você, depois de olhar para essa imagem dessa forma, você lê o texto, você vai ver outra imagem ainda. Sim, Se por acaso você vê uma fala desse artista, como a gente está fazendo aqui agora, aí você vai entender essa imagem ainda de uma outra forma, né? E se você ainda fizer perguntas e tentar, né, ainda é capaz que você consiga entender outras coisas, né? Então, acho que a imagem tem camadas, né? Acho que a imagem depende também de um tempo de se olhar para ela, né? De um tempo de entendimento. A gente tem um tempo muito pequeno, né? A gente costuma ter, né? Com as imagens, sobretudo na internet, né? Quando você sim. vai a uma exposição, esse tempo já aumenta um pouco, né? Aumenta, Mas o aumenta um tempo que você pouquinho, né? dedica, né, a olhar essa imagem, você vai percebendo outras coisas, né? É verdade. Mas tem essas coisas que estão escondidas, que mesmo você olhando para essa imagem longamente, você talvez não consiga aprender porque não está dito, não tá, você não está visualizando esse processo, né? Sim. É, tem um texto, Então, né? Acho que toda imagem traz um texto, né? uhum, E a gente tem que ter uma linguagem já pré-concebida para entender esse texto que não está ali, né?
sim, É como se fosse uma linguagem, um idioma, né? Você tem que é. ter um conhecimento prévio para poder se expressar, falar nesse idioma. A fotografia, ela passa por isso também, Acho que a né? arte contemporânea, de um modo geral, tem isso muito presente também, Não né? De estou nem falando você. da arte contemporânea, mas Mas aí sim, muito mais, né? Aí tem os códigos, tem umas questões, né? Tem uma série de coisas que você acaba não tendo entendimento total se você não vier com esses códigos. Às vezes você tem. Eu sempre gosto de pensar que sempre tem, né? sempre tem. Sempre É que tem. são imagens tem imagens que você consome, né? Uhum. E tem imagens que vão te consumir. É. Então tem imagens que você bateu o olho, você passa lá, isso aqui é uma floresta, isso aqui é um rio, isso aqui é um barco. Você consome, você já tem esse repertório. Então quando você olha, você imediatamente já faz uma conexão de você vai para a próxima. Mas tem imagem que ela vai te consumir tempo, entendimento, né? Se você não É, tiver isso, você não entende, você vira as costas e tem né? imagens que você vai tendo entendimentos diferentes, né? A cada É, olhada, você vai aprofundando, né? Eu acho que é bom esse tempo, né? Pensar nesse tempo de olhar para as imagens, né? Eu fico exercitando isso de alguma maneira, né? Nesses trabalhos aí, quando eu montei a exposição do mestrado, e na dissertação eu coloquei num diálogo com haikais, né, do Matsuo Basho, né, porque é essa questão da poesia japonesa, né, de você tentar fazer uma síntese, né, desse contemplar, né, as coisas do mundo, dessas impermanências todas. Você fazer, imagina, um haikai, né, que é uma pequena poesia, né, que tem um número certo de sílabas, né, e uma ligação com a natureza, com as estações do ano, mas de uma maneira muito sintética, né? Então eu li muito haikai, né, e esses relatos, né, do Bachô de viagem. Acho que eu ficava indo e vindo de São Paulo para Unicamp, né? Eu ia de moto, né? Então eu ficava lá no meio do caminho nessa andança, nessa itinerância. Tudo isso me influenciou de alguma maneira também. Então eu acabei misturando nessa minha dissertação um pouco desses haikais entre as imagens, assim, né? Que tinham essa questão da natureza, das coisas, da impermanência, né? Dessas flores que murcham, desse corpo que envelhece, desse contemplar o tempo, né? Eu acabei lendo muito isso sob essa ótica, assim, né? Da impermanência, né? Então tem esse diálogo com esse tempo de olhar também, esse tempo de contemplar as coisas, né? De olhar para elas às vezes despretensiosamente deixar esse tempo atravessar você um pouco, né? Então, acho que eu passei por isso também um pouco. Esse trabalho tem um pouco disso também, né? Ficar olhando essa flor, ficar tentando entender, mas ao mesmo tempo estar nesse tempo nosso, né? Que é um tempo acelerado, né? E um tempo cheio de traquitanas digitais e sim, computadores, sim, né? Então tem essa mistura de tempos, né? De tempo de um computador que acelera e de exatamente. A gente está cheio de centrífugas, né? mecanismos, né, para dar conta, É, né? Cheio de acho que tem essa sistemas, né? bagunça. É, A gente tem que dar conta de vários sistemas, né? E que parece que a gente está ganhando tempo, mas eles estão roubando o tempo da gente. pois é, né? Mas, Lígia, só assim uma palhinha, né? O seu doutorado é uma continuação desse trabalho? Em que pé que está? Como é que foi essa É, transição do mestrado para o doutorado? Como é que é essa pesquisa? essa pesquisa acaba sendo sempre uma continuação, né? Embora haja alguns temas, eu acho que eles se esgotem, assim, algumas questões se esgotem,
mas você percebe que você volta em alguns assuntos, né? Essa questão de memória, e de colecionar coisas e de buscar as texturas, ela sempre volta e ela sempre está presente, né? No doutorado agora, eu venho indo, né, nesse foco de coletar, por exemplo, de contaminar as coisas, né? Então essa história de pegar a água, águas dos lugares, né? Então de uma lagoa com água turva, de uma praia e fazer esses processos é uma coisa que vem indo nesse caminho desse doutorado, né? Então eu estou também fazendo umas câmeras obscuras grandes para pensar numas captações de imagem também com elas, como se fossem filtros para essa câmera digital que é tão, eu acho, tão limpa, né? Uma imagem tão perfeita, né? Eu fico o tempo todo tentando sujar essa imagem, né? Seja imprimindo ela com interferências, seja, né? E aí me veio essa questão, né? Então ali atrás tem uma caixota ali de craft ali em volta, que é uma câmera escura, né? Então, Câmera digital acaba sendo melhor que a realidade, né? Isso irrita um pouco, né? pois é, né? Ela vê o que você não vê também, né? Então, ela vê num escuro onde você não está enxergando, ela está vendo, É, né? porque eu nunca, assim, eu queria saber com quantos pixels a gente enxerga, qual o nosso Pois é, pixel, né? né? Porque assim, tem câmeras, sei lá, 50 pixels, 4K. Eu falei, poxa, mas Já te qual é a ultrapassou no... em muito, né? qual é o nosso pixel, né? Qual seria o ideal para a gente ver uma coisa mais próxima do real, né? Não, e as inovações, né? Um CCD que mesmo numa condição de pouca luz, ele não deixa mais ruído. Vamos eliminar o ruído, a gente quer uma imagem limpa, sem ruídos, né? Uma imagem Sim, perfeita, é. né? Então eu acho que eu também fico o tempo todo questionando essa perfeição e tentando sujar, né? É como você. As câmeras parecem ter um funcionamento de controle, né? Por exemplo, se você está muito triste, você toma um remédio para você ficar na média. Se você está muito excitado, tal, você tem que descer para ficar na média, né? E a Pois câmera é, está trazendo isso, porque assim, tem câmeras que tem ISO, sei lá, 120 mil, 80, eu falei, gente, mas não precisa mais de luz, né? A gente vai pois é, né? fotografar, né? É. E eu acho um exagero, né? Porque, sei lá, o que você vai fazer com isso, né? Mas é essa busca, né, dessa planificação. Às vezes eu enxergo um pouco como isso, como uma Sim. planificação, né? Então você quer uma normatização que deixe tudo Exatamente. perfeito. Na verdade, o perfeito é Homogeneizar, né? essa linha, né, que Sim, não está nem dando e nem, né? E sim. aí, às vezes, eu fico pensando que esses processos que buscam algum tipo de acaso, ou de erro, de contaminação, né? Você mesmo, né? Que busca lidar com coisas que estão doando para você e como é que você trabalha essa imagem, né? Eu acho que é uma busca desse inesperado, né? Porque você não quer planificar, você quer entender o que veio, como veio Sim, e estudar esse, é né? engraçado que, falando isso agora, eu me lembrei que primeiras fotos que eu fiz, que eu considero alguma criação autoral ou mais subjetiva, eu tentei reproduzir o que um amigo meu, que ele tem 5% de visão, 5, 10%, ele tem catarata, tal, é um amigo de infância. Eu tentei reproduzir, e assim, ele era meu amigo, eu nunca perguntei para ele, e aí, o que você vê, o que você não vê, como... E aí, depois de muitos anos, assim, sei lá, eu tava já com 25 anos, eu fui perguntar para ele, eu falei, e aí, o que você vê, como que é? Ele começou a me explicar. E aí eu cheguei em casa, ele tinha ido em casa, depois eu peguei um papel de vegetal e tentei reproduzir o que ele via, mas na câmera com a câmera analógica. Olha, Então a partir daí eu comecei a pensar a fotografia de uma outra forma, né? não é? Mas Formas de ver, né? essa fala que eu fiz agora me fez lembrar essa primeira experiência, né? Porque agora é isso que a gente estava falando, né?
é tão nítido, né? Você, sei lá, eu tenho uma TV, eu nunca tive TV, né? Mas agora eu ganhei uma TV, tem 4K. É tanta nitidez que tudo que você assiste parece que é uma novela. Perde até a textura do cinema, né? Aquela textura, você põe um filme, parece outra coisa, assim, parece Não tem mais a película, não você tem mais um perde, porque chiadinho eles ali. tiram ruído, tira tudo, sabe? A câmera, a TV poxa, quero voltar para a TV de tubo. Ah, é como o celular tira as minhas sardas quando eu faço um Ah, selfie. sim, Tem sim. lá uns recursos no celular que ele já tira a foto, eu fico sem sarda. Eu falo, gente, mas que coisa incrível. É isso, né? É uma planificação, assim. Sim, é. Fica eu acho uma loucura, né? Mas enfim, né? Em que momento isso passou a ser um problema, né? Por isso que subverter é importante, né? Subverter o Acho que sim, mecanismo, né? sempre, Subverter a sempre máquina. questionar esses parâmetros É, todos de qualidade. exatamente, exatamente. E é interessante, assim, que eu não queria ficar falando, mas eu vou falar porque ele é um mestre para mim, eu já estudei com ele, que é o Scott. Uhum. Ele fala o workshop dele é na busca da imperfeição. Então ele vai trabalhar exatamente esse outro lado da foto, que a gente não está vendo, é o imperfeito, é o que não é, né? Aquilo que a gente pensa que não é, mas a gente vai ter que olhar para aquilo, né? Então, de certa forma, é subverter também, né? É tentar enxergar. É Condicionar, isso né, o que a gente nosso está olhar, né? falando, né? Enxergar outras formas de ver, Sim, de enxergar e de buscar essas outras formas, persegui-las, né? Talvez, né? Talvez essas pesquisas todas vão nessa direção, né? De encontrar outras formas de enxergar, de olhar para as coisas, de perceber as coisas, né? E de registrar essas coisas, né? Que sim, estão documentadas, mas documentadas de uma maneira, né? Tem ruído, tem outras questões aí, né? Nesses registros, né? Eles não são limpos, eles não são nítidos, eles talvez não sejam, né? E que características têm esses registros, né? Talvez a pesquisa dele tenha essa busca, né? É sim, bem interessante. Eu não consegui. Ele fez uma fala, não fez, David? Ou fez, não? fez. Eu, Foi no eu também sábado, não foi consegui ver. Olha só. bem Isso está legal. disponível? Vai estar disponível. Olha, Ainda não subiu o vídeo, não foi editado ainda, mas não, não, desculpa, o dele já foi, já está no é. ar. Desculpa, confundi. Eu já subi, são três, está dividido em três partes. Ah, eu vou querer ver, sim. Que eu acho que eu não vou conseguir fazer o workshop dele. Vai ser agora já, né? Começa no sábado. Tá em cima. Eu tô toda atrapalhada. Mas deve ser muito interessante o É muito trabalho dele. interessante, é muito interessante. Você vê que ele lançou um site agora, que é um site multimídia, né? Ele fez um trabalho multimídia, que tem uma. É um site que você faz várias leituras de diferentes perspectivas. Você navega no site, então tem a perspectiva do homem e da mulher, que é um casal, é uma história de um casal, e ele participa da performance. E é muito doido, assim, você vê o cara, ele tá lá na frente, fazendo coisas que a gente fala, pô, caramba, o cara tem, sei lá, 70 anos, lançou um site que como se diz, fugiu a palavra. É um site que você controla também, você consegue traçar Interativo? interativo, mas tem vários caminhos, entendeu? Tem várias situações que você entra no site e você começa a navegar e começa a ver coisas incríveis, né? E ele Nossa, foi. vai criando várias situações para que ele registra essas situações. Tem vídeo, tem música, tem fotografia. Olha É só que interessante. interessante, é uma plataforma, assim, é um site que é uma plataforma lá de fora que consegue hospedar esse tipo de site, porque no Brasil não tem. Não dá Não para tem, não fazer, tem. para São suportar isso. algumas plataformas, né, que conseguem.
Mas é Olha, põe o interessante. link nos comentários para gente, né? Depois. Tá. É que eu não sei se fica acessível também depois, acho que não, né? Então, eu teria que pegar o site dele agora, que tem um endereço que eu preciso dar uma procurada. Mas eu vou divulgar lá no Instagram depois. É, E... que interessante. Então, gente, perguntas? O pessoal tá aí meio Deixa eu ver calado. aqui os comentários. A Célia disse que lá em Cuiabá ela fez em 3 minutos, às 3 da tarde. Olha, Cuiabá é uma loucura, né? aqui O é Marcelo quente lá, né? tem um comentário do Marcelo, você chegou a ver? Aonde, aonde? Peraí. Marcelo, porque em dado momento você cruza Não, é as a próxima, impressões, é mais para baixo. você usou ao mesmo Ele fala tempo. aqui, ó, no trabalho da argila me faz lembrar a função do oleiro que usa argila para suas criações. E as Olha imagens só. me faz lembrar as capas dos discos do Do Bauhaus. Bauhaus. Uau, adoro Bauhaus. Ó, gostei da lembrança. Bauhaus. Uma banda que eu amo. Olha só. Aquelas caras estilizadas, será que ele está falando? Eu não lembro agora da capa. Marcelo, explica essa história. Não sei se ele está aí agora, online. Ó, em Cuiabá eu já fiz em 3 minutos. A Célia faz cianotipia, será? Ela deve fazer, né? Sim, sim. Ah, Cuiabá é a terra do meu companheiro. Ele sabe bem do calor de Cuiabá. Nossa. Lá deve sair rapidinho. Ah, lá. A Norma estava por aqui. Norma Watanabe. Já dei aula para ela, Ah, que legal. fotografando. Ela está aqui ainda. Ah lá. Olá, Norma, tudo bom com você? Como é que você está? Fotografando bastante, eu espero. Nessa pandemia, o que dá para a gente fazer? Ó, fotografar, fazer umas experimentações, mesmo em casa dá para fazer umas coisas, vai. Muita gente fotografando dentro de casa nessa pandemia, né? Olha só. Ah, a Célia falando que gostaria de ler o meu trabalho. Pode entrar no meu site também. Quem quiser, lá tem um link para. Deixa eu colocar aqui. Você consegue digitar? Aí? Espera aí. Ponto. Ó, esse é o meu site. Aí quem quiser saber mais, né, da dissertação, dessa parte teórica, tem o link lá no site, tem alguns desses trabalhos E tem lá algum curso que você vai dar em breve? Tem alguma programação? O SESC a gente... eu sempre dou muitos cursos lá, né? E por causa dessa pandemia, agora eu estou trabalhando lá no espaço de tecnologia e artes, né? Estou trabalhando fixo lá. E a gente se dedicou muito a uma programação para Heliópolis, né, que tem a comunidade de Heliópolis ali do lado do Sesc Ipiranga, que é onde eu trabalho. Então a gente resolveu se voltar para as comunidades vulneráveis, assim, né? Então a gente pegou o pessoal de Heliópolis e pegou também o pessoal da terceira idade, né? E abriu mais turmas de letramento digital, né? Em aulas remotas, assim. Legal. Então a gente acabou se dedicando muito para essas duas instâncias de público, né? Nessa pandemia. Agora a gente vai voltar a abrir a programação em 2021 e aí vai ter alguns cursos, mas a gente ainda está com uma programação bem enxuta ainda, bem restrita. Eu vou dar um de fotografia, mas que eu falo um pouco dessa questão do álbum, né? É um curso que eu estou pensando em dar, que veio dessa experiência com o pessoal da terceira idade, né? Que é para onde foi o álbum, né?
Eu vivo falando dessa fotografia que tem materialidade, né? Que você pega, que ela tem textura, que ela tem o papel, que tem o tecido, que tem... E aí eu fico olhando esses álbuns de fotos, né? E aí você vê a materialidade de uma foto e você já imagina que ela seja de determinado período, porque é preto e branco, ou porque é um daguerreótipo, é uma fotografia em metal, ou porque é em vidro, enfim. E aí eu fiquei pensando, né? E os álbuns, né? A gente fazia aqueles álbuns de foto, né? Foto colorida, foto PB, montava álbuns, né? Sim, Para onde foi essa materialidade toda, né? E o que que a gente faz, né, com ela? Como é que ela conversa com essa fotografia de hoje, né? E aí eu quero fazer um curso pensando sobre isso, né? Como é que a gente trabalha, né, essas fotos? Como é que a gente pode fazer com elas, né? agora a gente perde fotos, né? A gente perde. A gente faz um monte de Muitas. foto, os netos mandam para as avós, para os avós, eles É, recebem, mas não tem onde não armazena. Aí ou perde o às vezes se celular, perde, né? troca, Porque a gente apaga, não tem onde guardar essas fotos, né? e Essas às vezes a pessoas não gente têm. troca no WhatsApp e depois não acha de Depois novo, some, né? ninguém sabe Perde onde lá no é, meio, ninguém né? sabe. Tem o grupo, é É, interessante mesmo aprender a usar nuvem, né? Essas fotos tem que ir para aí algum é lugar, um né? pouco usar isso e pensar nessas fotos que estão guardadas também, porque eu posso, de repente, refotografá-las e Exatamente. posso fazer elas conversarem de alguma maneira com Sim, sim. essas fotos de agora. Mas como, né? Será que vale? Será que faz? Será que, né? Então é um pouco uma reflexão e alguns exercícios para brincar disso, assim, né? Fazer isso, pensar sobre isso. Acho Olá, que o Marcelo, Marcelo quer tudo falar bom? alguma coisa. Tudo Quer bem? fazer a pergunta aí, Marcelo? Você acabou de comentar ali. Ah, é verdade. Com câmera digital, mas queria fazer voltar a fazer cianotipia. Ô, Marcelo, verdade, né? Tá de castigo. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Pode ligar o microfone aí e falar. Você também, Norma. Ah, saudade, né, das nossas oficinas lá do SESC. Verdade. A Norma fez oficina de. Foi a de autorretrato, Norma? Fiz cianotipia, fiz Ai, autorretrato, também. isso. Ah, mas Ah, o gostei Marcelo. mesmo. É, e o Você que Marcelo tá. apresentou a Oi? cianotipia. Foi você que me apresentou a cianotipia. É, apresentei para muita gente. É, Acho que o muito bom. Marcelo estava fazendo também, eu não lembro se era de. Já era de Autorretrato, né? autorretrato, era de autorretratos. Vocês estavam, Autorretrato, vocês estavam talvez na mesma turma, não me lembro agora. isso. Que Não essa sei que se o foi Marcelo interrompida, lembra de mim, eu lembro do Marcelo. que tem um trabalho É, as incrível aulas com pararam pinhole. no meio da pandemia. É É, verdade. E você tinha aquele trabalho em pinhole, com caixa de Isso, fósforo. é, isso. isso Aqui tem, mesmo. aqui tem um pessoal do analógico. O trabalho do Davilin. Você vai. Nossa, vocês têm muito para conversar. Marcelo é meu amigo, muitos anos. Ah, então já se conhecem, né? Eu tô Há aqui, muitos anos. imagina. A gente se conhece acho que 20 anos. Vai fazer É, 20 porque é anos isso que aí, eu ia é, falar. 20 Vocês têm anos. tudo para conversar, né? Nossa, verdade. Ah, claro, já se conhecem. Sim. Então, mas trabalho incrível, né, Marcelo? Parou um pouco a pinhole agora. Tô mais ou menos parado. Tô parado com tudo, na verdade. Ih, É, ah, era parado. bom agora que você estava pensando também, né, nessa questão acadêmica, dar uma É. formatar um projeto aí, é uma boa. A Unicamp vai abrir o processo seletivo, acho que acabou de abrir. É, eu vou dar uma olhada no site hoje. É, vai lá. E aí é essa a ideia. O que eu falei o que eu falei do trabalho da Gila é que, na verdade, eu achei o trabalho muito bonito, muito interessante. Eu nunca tinha visto um trabalho com esse segmento, com essa linguagem. O que me fez lembrar as capas do. É claro, eu escutei muito Bauhaus também, e me fez lembrar as capas
porque as capas dos discos do Bauhaus era sempre uma face que tentava se revelar, mas não se revelava, ficava nesse meio entre a permanência e a impermanência, que muitas vezes o seu trabalho fica conversando muito com isso, entendeu? Olha, vai ver que eu tenho até influência de Bauhaus nessa mania. Talvez. E não estou sabendo, olha lá. Talvez. Mas é muito bom ouvir isso. E muito bom ouvir Bauhaus, vou até ouvir depois. Sair daqui e vou pegar um Spotify aqui. É bom a gente falar de outras referências, né? Influências de música, né? De artistas que não são das imagens, né? Que não trabalham. Que a gente tem essa referência. Né? A gente sofre essas influências, né? Todo mundo sofre influência do som, né? As influências musicais são diversas para mim, né? Porque esses dias eu estava ouvindo, sei lá, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, mas é isso, teve uma época que eu só ouvia Bauhaus, sei lá, umas coisas meio Ex-Mal Deutschland, umas coisas muito alternativas. Banda alemã. Opa! Sim, eletrônico, industrial, sei lá o quê. Eu tenho todo tipo de influência. Rock, MPB. Agora eu tô mais Dorival Caymmi agora. Sim. Esses tempos assim de pandemia, eu tô mais MPB. Mas tem bandas que eu nem escutei e só eu guardei a capa do disco. Você acredita? Olha, que me influenciou muito. eu tenho saudade dos meus discos de vinil. Tem uma amiga que ganhou uma coleção inteira, porque ela tem espaço na casa dela, e eu fui me mudar, e daí o espaço foi diminuindo, e aí eu me livrei dos meus LPs. Entendi. E aí ela herdou toda a minha coleção. Foi com dor no coração, mas está bem guardado, está bem, ela escuta, ela tem onde ouvir. Está em boas mãos. Está em boas mãos, exato. Porque foi com dor no coração. Sim. Vocês tocam? Não. Eu não toco. O David toca, né? Aí é mais, essa parte aí fica mais forte ainda, né? O David toca muito bem. Olha lá. Aí a música veio primeiro do que a fotografia. E a fotografia, a música, de alguma maneira, é importante, né? As imagens têm som também. Eu estou lendo um livro agora de um cara chamado Jacques Rancière, outro francês, e ele fala disso, de que a imagem, às vezes, ela não é só feita do visual, ela também, às vezes, é feita desses sons, né? E, às vezes, quando você escuta alguma coisa, você enxerga uma imagem, né? Ele fala dessas imagens que se formam, né? Com esses outros sentidos, né? Com os sons, né? Estou começando a ler o livro, chama Para Onde Vão as Imagens, acho que não está aqui agora, está no outro quarto. Mas é um livro muito interessante também. E aí ele fala disso, dessas imagens. Estou lendo mais ali. Depois vou tirar mais conclusões. Deixa a referência para a gente aí. Oi? Deixa a referência para a gente aí. Sim. Bom, uma coisa que eu falo para vocês, eu tenho esse site, aí lá tem a minha pesquisa e tem uma bibliografia ali com várias referências, né? Agora, para o doutorado, eu estou lendo outras coisas, né? Então, leitura, né? É isso, né? Você começa a ler um livro e esse livro te joga para outro livro, né? Porque, sei lá, você está lendo lá o Barthes e ele fala de um outro filósofo, aí você precisa ler o outro filósofo para entender aquele pensamento dele numa esfera mais ampla, né? Então, você está sempre lendo mais e mais, e o conhecimento é isso, né? Quanto mais você aprende, mais você se dá conta do quanto você não sabe, do quanto não vai dar tempo. Sempre vai te desembocar em outro mar, né? Nossa, e não vai dar tempo, eu teria que viver aí umas 3 vidas, pelo menos, e com tempo para ler, né? Porque é isso, a gente não tem tempo, né? Para ler com calma, porque às vezes tem coisa que você lê um livrinho assim, né? Que nem a Câmera Clara, é um livrinho fininho, né? E você fala, não, rápido, né? Vai ser tranquilo.
Imagina, você para numa página, você pode reler aquela página algumas vezes. Leva alguns anos para digerir esse livro, né? Exatamente. Cada vez que você Entender. relê, você vai ver outras coisas. E você vai falar, como eu não prestei atenção nisso naquela leitura, né? Como? Aí eu estou lendo agora de novo por causa de determinadas questões, e aí eu falo, gente, eu fiz um mestrado com esse livro, está todo cheio de post-it, de coisa marcada, e eu não vi isso, meu Deus, né? Porque eu vi a palestra do Ronaldo Entler, né? Que teve aqui na plataforma, né? E daí eu falei, meu Deus, Você eu viu não percebi esse aspecto. Você viu que você pegou do começo a palestra dele? Peguei. Então ele disse, né, que ele acha que é a pessoa que mais leu Barthes no Brasil. Que delícia. Ele falou, eu acho que eu sou a pessoa que mais leu Barthes. E Sim. quando ele fez a aula dele, ele tinha estudado, ele tinha lido tudo do Barthes, porque ele escreveu um artigo, Sim. né, para a revista Zoom, então estava tudo fresco na cabeça dele. E coincidentemente, Sim. eu chamei ele topou, ele estava com tudo fresco. Eu falei, meu Foi Deus, uma o cara feliz leu. coincidência, né? Foi muito legal, assim, porque ele estudou assim as coisas que rodearam ele, né? Outras Não, e referências, autores, tal. Ele foi fez um... sensacional, porque ele pegou esses aspectos do Barthes que me interessam muito, que são esses aspectos emocionais, e que nesse livro da Câmara Clara, por ocasião do falecimento da mãe dele, estão muito presentes, né? Então ele me fez entender esse livro também de outras formas depois da fala dele, assim, né? Foi muito legal. E fez eu entender outros livros que eu li, né, do Barthes, tem aquele do Império dos Signos, né, que ele foi para o Japão também, e ficou lá flanando ali na cultura, em todas as questões, né. A Norma talvez goste desse livro, e aí ele fala dessa experiência de comer com hashi, e de olhar para aquele povo que vive de uma maneira tão diferente, ele um francês, né, chegando no Japão, e como é que ele frui, né, por esse mundo novo e com outros códigos, né? Então, eu gosto muito do Barthes, mas desse Barthes, né, que tem mais essa questão sensorial, né? sensorial e um pouco mais emotiva, e se deixa, né, planar e não quer racionalizar tanto, né? É que ele escreveu Mas que sobre está o tudo, tempo né? todo, né, racionalizando, né? O É, tempo todo. é, Mas é muito bom. E muito ler, bom eu mesmo. acho que é isso, né? Você entrar um pouco no universo do outro, e o outro te apresentar o mundo de outras maneiras, né? Eu morro de vontade de ir para o Japão, eu nunca fui, Nunca mas foi. morro de vontade para Nossa, ver meu esse. sonho também é conhecer o Japão. É incrível, né? Se eu Porque, sei pudesse lá, eu. escolher assim, para que lugar você quer ir? Eu iria para o Japão. Japão e China. Eu queria conhecer esse Japão, por exemplo, desse caminho que o Basho fez, eu queria entender. É claro que não existe mais esse Japão do Basho, que é um poeta do século, né, 17. Não existe mais esse Japão. Mas eu queria entender, né, esse caminho que ele fez para as terras do norte. Eu queria olhar, eu com os meus olhos de século Mas deve ter um 21, pouquinho né? ainda deve ter um pouquinho, O algum que é lugar que do tem Japão, hoje lá, mas deve né? ter ainda, deve ter. Você deve chegar lá e falar, olha, igual o livro, tá aqui, ó. Mas é gostoso, e ao mesmo tempo entender, por exemplo, esse Japão do Barthes, né, que ele viu, entender algumas percepções. É interessante pensar nisso, né? Cada um tem um Japão diferente quando for, né? A Norma, se for para lá, vai ter outro, né? Porque ela deve ter. Não sei se ela já foi, né, Norma? Já foi, olha lá. Ela deve ter outro Japão para ver e para contar, né? Eu Porque já ela já. fui, mas eu não li esse livro, então. Não, mas você teve a sua visão, né? Assim, Com as suas referências, a sua família, o que isso. contavam, né? É. Então, é isso, né? A gente tem as nossas referências, e as nossas leituras e influências fazem a gente enxergar o mundo de outras formas, né? Sim, E sim, pode ser fascinante essas viagens, né? Mesmo exatamente. sem sair do lugar, né? Mesmo que só pelas leituras. Mas, enfim, Lígia, estamos chegando ao fim, certo. terminando aqui, o papo tá ótimo. Sempre bom conversar com você.
E, olha, agradecer aí o seu tempo, né, você ter atendido aí meu convite, trazer seu trabalho é maravilhoso, muito lindo, já conheci algumas coisas, né? E, olha, foi muito legal. Gostei Eu que bastante. agradeço o chamado e a oportunidade, David. Muito, muito. Muito bom. E espero te ver aí novamente aí. De repente, quando você tiver com um doutorado pronto, quem sabe a gente não marca aí um retorno, Sim, sim. parte 2. É. Né? E eu pretendo acompanhar mais de perto a plataforma. Esses últimos dias eu andei bem bagunçada aqui, eu não consegui acompanhar nada em lugar nenhum. Estava só no modo automático aqui. Mas, nossa, é muito interessante. Tem muita coisa boa. Mês Então, que vem vai agradeço ter. imenso ter feito parte dessa programação tão boa. Eu que agradeço. Obrigada, Eu que David. agradeço. Obrigado também. E mês que vem Obrigada. vai ter mais. Mês que vem vai Opa, ter mais. estamos aí. E obrigada a todo mundo aí. Obrigada, Norma, Marcelo, todo mundo que acompanhou a Bela. Valeu, gente. Obrigado, gente. Obrigado a todos aí. Boa noite para vocês. Valeu. Boa noite. Beijo para todas. Saudades. Tchau.